Bamidbar. E Midbar é deserto e Beno, então no deserto, né? E essa paraxá vai de números 1:1 a 4:20. Haftará é o profeta Samuel, 1 Samuel 20:18 a 42. E a porção do Berit Hadashá é Lucas 1:1 a 12:59. Porém, hoje eu não vou falar da paraxá. Por quê, Rafa? Porque nós somos livres. E eu tive desejo de falar de outra coisa. Eu quero começar a comentar lá em 1 João 5, versículo 7, que diz assim: E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Né? O Espírito é a verdade. Olha que coisa. O Espírito não fala da verdade, ele é a verdade. E às vezes a gente lê os textos, mas a gente não presta muita atenção naquilo que ele está falando. Ele está dizendo que o Espírito é o que dá testemunho. Mas o que é testemunho? Testemunho significa que uma declaração ou prova dada por alguém que presenciou, viveu ou confirma a veracidade de um fato. Isso é testemunho. Pode também, por meios de fatos, confirmar que o que alguém diz de si mesmo é verdadeiro. Vocês entenderam? Isso é testemunho, tá bom? Então a palavra está dizendo que é o espírito de Yud Revavirê é quem confirma algum fato ou confirma algo que alguém está dizendo de si mesmo. Agora, que fato o espírito de Yud Revavirê veio testemunhar? Que fato é esse? Gente, a resposta está lá na palavra. Quando Yeshua fala a respeito disso em João 15:26, Yeshua diz assim, ó: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Só nesse pequeno versículo, nessas palavras de Yeshua, ele está dizendo que o Espírito não é uma terceira pessoa, porque o Espírito procede de Elohim, procede do Pai, procede de Yud Revavirê. E lá em 1 Coríntios diz que o Espírito de Yud Revavirê penetra as profundezas dele. Então o espírito está nele, assim como o homem também tem um espírito que penetra as profundezas do homem. Então quem testemunha de Yeshua para nós é o espírito que procede de Yud Revavirê. Então quem não tem o espírito do Criador, não tem em si mesmo testemunho de quem de fato é Yeshua. Ouviu? Quem testemunha de quem é Yeshua é o Ruach, que vem do Pai, que penetra as profundezas do Pai. Então é ele que testemunha quem de fato é Yeshua. Então, presta atenção, quem não tem em si mesmo o testemunho de quem de fato é Yeshua, é porque não tem o Espírito. Deu para entender? E é exatamente por isso que está escrito em 1 Coríntios 12, versículo 3.
vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Yud Revavirê, diz que Yeshua é anátema. Então, se tem alguém dizendo que Yeshua não pode ser adorado, que Yeshua não pode ser glorificado por nós, esse não tem o testemunho de Yeshua no coração. E quem testemunha de Yeshua em nosso coração? Então ele não tem o Espírito, porque o Espírito naturalmente testemunha a verdade sobre quem é Yeshua. Então é muito significativa essa palavra e é muito estranho quando as pessoas que se dizem seguidoras de Yeshua têm dúvida de quem de fato é Yeshua, porque o Espírito que procede do Pai é a verdade e ele testemunha de quem é Yeshua. Então, quando nós temos o Espírito, dentro de nós tem o testemunho que Yeshua é quem ele disse que é. Deu para entender? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Yud Revavirê, diz que Yeshua é anátema. Anátema é falso, é mentira. E ninguém pode dizer Yeshua é o Senhor, senão pelo... Aí, ó. Se eu tenho Espírito, jamais eu vou dizer que Yeshua não pode ser adorado, que Yeshua é anátema, que Yeshua não falou a verdade. Se eu tenho o Espírito do Senhor, eu não tenho como dizer isso. Eu não tenho como negar Yeshua. Porque o Espírito do Criador, do Pai, está em meu coração. E ele é quem testemunha de quem de fato é Yeshua. Então, quando nós temos dúvida se Yeshua é, se Yeshua não é, é porque falta o Espírito em nós. E paz, muita gente na igreja tem dúvida. Tem muita gente que diz assim, você não é batizado no Espírito Santo porque você não ora em línguas. Uma das características de batizado no Espírito é a certeza absoluta de quem é Yeshua. Você não tem como negar. Dentro de você não tem capacidade de negar. Porque o testemunho da verdade está dentro do seu coração. Não está fora. Então Paulo recebeu por revelação que a verdadeira confissão que Yeshua é Senhor só acontece pela ação do Espírito Santo em nós. Não é porque você é inteligente, não é porque você fez faculdade disso, daquilo, não é porque você fala inglês, português, francês, hebraico, grego, não é nada por causa disso. É o Espírito do Senhor está em você. Você quer ver? Yeshua perguntou aos discípulos: quem diz vocês que eu sou? Pedro tomou a frente e falou: tu és o filho? O que ele falou? Não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Reconhecer Yeshua como sendo filho de Elohim não é carnal. Não é por consciência intelectual humana, nem por conhecimento humano, nem porque leu o livro, nem porque leu o rabino tal, nem porque leu o pastor tal, nem porque leu a Bíblia. Porque você pode ler a Bíblia está dizendo. Mas a dúvida, se você não tem o Espírito, vai continuar. Você não vai ter certeza. Porque quem testemunha dentro de nós que Yeshua é quem ele diz que é Espírito. Isso significa que reconhecer quem Yeshua é, de fato, não vem do conhecimento ou entendimento humano, mas de um milagre espiritual operado pelo Espírito
Espírito Santo em nosso interior. Quando você se questiona de quem é Yeshua, tem gente que tem nem coragem de fazer isso, mas você tem que fazer. Quem é Yeshua para você? Para você, fora de todo mundo, fora da congregação, quem é Yeshua para você? O que teu coração te diz? Ele é o filho de Elohim? É que você tem um espírito. Mas se você fica naquela tarrasca fundo, será que é? Será que não é? Será que é? Será que não é? Hein? É porque você não tem um espírito. Amém? E eu já conversei com muito crente que tem dúvida. Será que é mesmo? Hein? Será que é ele mesmo? Da mesma forma, quem fala contra Yeshua não tem o espírito de Yud Revaver. Falou mal de Yeshua porque não tem o espírito. Rafael, mas até judeu fala. Ué, judeu não é pessoa? Hein? Ou judeu não é pessoa? Judeu é pessoa. Toda pessoa que fala mal de Yeshua é porque não tem o Ruach HaKodesh. Qualquer pessoa que nega que Yeshua é o filho de Yud Revaver não tem o espírito dele. Pois o testemunho de quem de fato é Yeshua vem do espírito. Perdão. E isso não importa se é judeu ou se é gentio. Não está falando aqui de descendência de ninguém. A palavra está mostrando que se eu tenho o espírito, seja judeu ou seja gentio, eu confesso a verdade. Qual é a verdade? Yeshua é o filho de Deus. Por isso que a gente se preocupa com a Trindade. Porque se eu fico confessando a Trindade, como é que o Espírito de Deus está em mim? Então tem algum problema aí, né? Porque o Espírito de Deus nunca ensinou isso. Quem ensinou isso foi o homem. O Espírito vem em mim e ele fala, ó, Yeshua é filho de Deus. Então, agora, não é só para você, e isso não importa se é judeu ou judeu. Agora, você tem que prestar atenção numa coisa. Presta atenção nisso. Não é só o Espírito que nos dá testemunho de quem é Yeshua. Não é só ele. Existem mais duas testemunhas. Amém? Veja em 1 João 5,8. Porque 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue. Estes 3 concordam. Amém? Na verdade, são 3 testemunhas. João está mostrando que há 3 testemunhas na terra que confirmam a verdade sobre Yeshua: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. O Espírito da verdade testifica interiormente em nossos corações e também exteriormente. E você vai ver por quê. Sobre Yeshua. A água que faz referência ao batismo de Yeshua nas águas, onde o Pai o confirmou publicamente. Nós podemos ver isso em Mateus 3, 16 a 17. Batizado que foi Yeshua, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Yud Revaver descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ó, Espírito testemunhando fisicamente quem é Yeshua. Ó. E logo depois, o que aconteceu? Veio a voz do céu dizendo o quê? Eis que veio uma voz dos céus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazes. O Espírito é do Pai, é o próprio Pai testemunhando quem é Yeshua, espiritualmente e fisicamente também pelas águas. Então, na hora do batismo, há uma concordância com aquilo que o Espírito fala dentro de nós. Porque quem tem o Espírito confessa que Yeshua é filho de Deus. Amém? E o sangue, que faz referência à morte de Yeshua,
Ele mesmo disse em Peça, lá em Mateus 26, 28, tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, o sangue também derramado testemunha de que ele é aquele que ele disse que é. Ainda que haja rejeições em toda a terra, e há, ainda que há má compreensão até de quem ele é, e há, mas o Espírito, a água, o sangue testemunham a mesma coisa que Yeshua é filho de Deus. Mas eu também sou. Mas quando o Espírito está testemunhando, está falando que ele é o único gerado em toda a criação pelo próprio. Por isso ele é o resplendor da glória do Elohim invisível. Amém? Por isso, porque ele foi gerado pelo próprio Criador. E o ser gerado carrega o quê? A característica do ser que gerou. Por isso que ele é parecido com o Pai. Amém? A expressa imagem do ser do Pai. Com o derramamento de seu sangue na cruz, ele sela sua missão e identidade. Amém? E estes testemunhos são do próprio Pai. Por isso João continua lá em 1 João 5,9. Olha o que ele diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Yud-Heh-Vav-Heh é maior. Então, esses testemunhos que concordam, o Pai é quem deu. Foi o próprio Pai. Então, se você não crê que Yeshua é aquele que ele diz que é porque tu não deu valor ao testemunho que o próprio Criador deu na face da terra. Por isso que João está dizendo assim, ó, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Yud-Heh-Vav-Heh é maior, porque o testemunho de Yud-Heh-Vav-Heh é este, que de seu filho testificou. Não vai ter outro. Rafael, mas se ele aparecer aqui no fogo e na água, não vai fazer, porque ele já testemunhou a respeito de quem é Yeshua. Não há nenhuma dúvida, nem nenhuma necessidade de outro testemunho. O Espírito, a água e o sangue são os testemunhos que o Pai deu de seu Filho. Por isso Yeshua diz em João também 5, 37 a 38, e o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Ó, é o Pai. O próprio Pai que é ele mesmo. Eis aí o meu filho a quem eu me comprazo. O Espírito do Pai desceu e permaneceu no Filho, não é verdade? O Filho morreu, ele falou: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Teve trevas, teve terremoto, o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, houve treva na terra, e ficou 3 dias, 3 noites no seio da terra, como ele falou, e o Pai ressuscitou, porque ele não tinha nenhum pecado. Não existe mais nenhum testemunho que o Pai vai dar a respeito. Ou você recebe esse testemunho, ou você não vai nunca crer quem é Yeshua. Amém? E João está chamando a atenção. Se nós recebemos testemunho dos homens, maior é o testemunho do Pai. Então, e o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Então presta atenção, se eu não crer naquele que o Pai enviou e testemunhou, a palavra dele não vai permanecer. É por isso que tem muita gente na igreja que senta outra palavra, ó, porque elas não receberam testemunho do Pai. Elas de
fato não sabem quem é Yeshua de fato. Não sabem nem que a palavra tem tanta importância assim. Já percebeu que na igreja tem muita gente que não vê muita importância na palavra? É por causa disso, porque não recebeu o testemunho do Pai. O testemunho do Pai é um pacote, é o Espírito, a água e o sangue. E ele não vai dar outro. Ou você aceita esse testemunho, ou você nunca receberá a verdade. E Yeshua, então, também cita a Torá sobre a legalidade da quantidade de testemunhos aqui como pessoa agora. Ó, Devarim 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido pela boca de duas ou de três testemunhas estabelecerá o fato. Então, é ilegal levantar uma testemunha só e confirmar o pecado de alguém e esse alguém ser condenado, punido. Isso é ilegal diante de Deus. Por isso você vai entendendo mais ainda a questão daquela mulher adúltera. Você viu que tinham vários testemunhas, não tinha? Para acusá-la. Mas, como que eles conheciam a lei, tá vendo? Foram vários para acusá-la. Não foi um. Então, foi mais de dois, inclusive, para acusá-la. Só que faltava quem? O adulto. Eles queriam condenar, envergonhar Yeshua, dizendo que ele não conhecia a lei. Então, Yeshua está o quê? Chamando a lei. Está falando, olha, na lei não está escrito que para punir alguém por qualquer pecado precisa de ter duas ou mais ou três testemunhas, e afirma que ele tem duas testemunhas que comprovam. Quer ver? Em João 8:17 a 18. Ora, na vossa lei está escrito que os testemunhos de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então são dois. Ou seja, está cumprindo a lei. João está afirmando que se cremos em Yeshua como filho, perdão, por lei. Ou seja, inclusive no contexto da lei divina, Yeshua está mostrando que está plenamente coberto pela lei, porque apresenta o número de testemunha que a própria Torá exige para validar um fato. Está vendo? Isso, na verdade, cumpre a exigência da lei de Yud Revavirei, seu filho, não iam descumprir a lei. Ou seja, o pai serve como testemunha, porque a Bíblia diz que os olhos do pai estão sobre todos nós. Então ele é testemunha ocular, poderíamos dizer. Testemunha ocular do comportamento de cada homem em face da terra. Serve como testemunha. E Yeshua também. Eles servem como testemunha. Isso fala de tribunal, gente. Ou então, eles serão testemunha contra nós, ou eles serão testemunha a favor de nós. Isso é muito sério, meu irmão. E é legalmente dentro da lei divina. Isso cobre. Se a gente cometer pecado aqui diante deles, serão testemunhas contra nós. E como é que você vai se defender de duas testemunhas como essa? Impossível. Então, às vezes, nós temos até que pensar duas vezes antes de fazer as coisas, porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Todos os dias, Deus não é homem que dorme. Nós cantamos isso, né? E o guarda de Israel não dormia. Ele não dorme. Ele não tem necessidade de dormir. Os olhos dele estão sobre a minha vida desde o ventre de minha mãe.
desde o dia que eu fui concebido. Ele sabe quem eu sou, ele sabe as minhas atitudes, ele sabe os meus erros, ele sabe tudo. Ele é uma testemunha. Yeshua comprova isso. O Pai e ele, testemunho dele mesmo. Tá vendo aí, gente? E é legal. E João continua lá em 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Yud Revavier, em si mesmo tem o testemunho. Claro, o Espírito está em você. Se você não tem dúvida nenhuma de quem é Yeshua, tenha coragem de te perguntar, meu irmão. Você tem dúvida de quem é Yeshua? Hein? Tem gente que tem. Dentro da igreja, estou te falando que eu já conversei com pessoas que já me perguntaram. Eu não sei quem foi o homem que escreveu isso aí. A pessoa falou assim para mim: foi um homem que escreveu isso aí. Eu não sei se é mesmo. Está escrito aí, ó. O que é isso? Eu até falei assim com ele: compra o jornal e lê, e tem certeza que foi o homem que escreveu. E crê naquilo que está escrito. Se o cara escrever abobrinha lá, a pessoa crê. Agora, por que duvida da Bíblia? Tem algo que ele não tem. É o Espírito, porque o Espírito é o Espírito da verdade. Se ele vem em mim, ele me direciona para a verdade. É o Espírito que nos direciona para a verdade. Ó, quem crê no Filho de Yud Revavier, em si mesmo tem testemunho. Quem a Yud Revavier não crê, mentiroso fez. Gente, isso é muito sério. Se eu digo que eu não creio em Yeshua, estou chamando Yud Revavier de... Porque ele testemunhou, gente. É isso. É igual você chega num lugar, testemunha. Aí o pessoal diz para você: não acredito em nada que você falou. Eles estão te chamando de quê? Mentiroso. Ainda que você esteja dizendo a verdade. Então, quando nós negamos a Yeshua, eu estou chamando o Criador de mentiroso. Gente, isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Isso precisa ser ensinado nas igrejas. Isso precisa ser falado para as pessoas entenderem a gravidade que é duvidar da verdade. É grave. Eu estava lendo isso aqui e fiquei pensando: meu Deus, é um peso tremendo. Eu estou falando que o Criador dos céus e da terra, Yud Revavier, é um mentiroso. Pelo o nome dele. Para pensar. Porquanto não creu no testemunho que Yud Revavier de seu filho deu. Porque o testemunho que ele deu foi o Espírito, a água e o sangue. Esse é o testemunho. Crer ou não. João está afirmando que se cremos em Yeshua como filho de Yud Revavier, temos testemunho em nós mesmos, ou seja, temos o Ruach HaKodesh. Por isso está escrito lá em Romanos 8, 16, 17. O Espírito mesmo testifica, ó, com o nosso Espírito que somos filhos de Yud Revavier. Ó, é o Espírito Santo que diz assim: o meu Espírito, ó, tu é filho do Criador. Deu para entender? Não é uma coisa externa, é interna. Isso é milagre. Isso é o Espírito do Senhor operando dentro de nós. E se filhos, também herdeiro, porque filho herda de pai. Não é pai que herda de filho, mas é filho que herda de pai. Ó, ó. E se filhos, também herdeiro. Herdeiro de quem? Avinu Shebashamai, do pai que está no céu. E co-herdeiro de quem? De Machia, porque a Machia é o primeiro filho dele. Obviamente, eu passo a ser co com ele, junto dele. Eu vou herdar
tudo que o Senhor está dando ao filho, primeiro eu vou ser coerdeiro com ele. Meu pai. Você tem noção disso? Hein? Será que tem? Pois é. Coerdeiro de Machia. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui fala da transformação do corpo em corpo glorioso. Amém? Se padecemos com ele, também seremos glorificados. E João continua dizendo lá em 1 João 5, 1 a 3. E o testemunho é este, que Yud Reva Verre nos deu a vida eterna. Ele te deu. Ah, Rafael, ele vai me dar. Não, ele te deu. E essa vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Yud Reva Verre, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus. Quem crê aí? Então isso aqui foi escrito para nós. Somente para nós. Ó, estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem de vida eterna, para que você tenha conhecimento que você não vai ter vida eterna, você já tem vida eterna. Ela está em nós. Precisamos entender isso. Nós não vamos ter, nós já temos. Rafael, mas eu vou morrer. Eu sei, mas a vida eterna já está em nós. Tanto é que o Senhor nos ressuscitará no último dia. Ele só vai ressuscitar quem tem vida eterna. Quem não tem, não vai ressuscitar. Por isso que existem duas ressurreições. Uma ressurreição, a primeira, é quem já tem vida eterna. Amém? A outra ressurreição são os outros. Por isso que a Bíblia diz, uns ressuscitam para a glória e outros para a condenação eterna. Então você precisa entender, João está explicando que ele está falando isso para que vós saibais que tendes. Não é que vai ter. Você precisa saber disso, você precisa compreender isso no seu coração. Você já tem a vida eterna. Não estou dizendo que você não vai morrer. A palavra não está dizendo que você não vai morrer. O que a palavra diz é dado ao homem morrer uma vez e depois vem o juízo. Então nós vamos morrer. Agora, eu digo a você, mesmo morto, viver. É por isso que Yeshua fala isso. Porque você já tem a vida eterna. Posso perdê-la? Posso. Pecando eu perco. Mas se eu continuar firme no caminho, eu já tenho a vida eterna. É garantido. É certo. Não, é um penhor. Não tem como não ser ressurreto. Não vai ter como. Ó, João afirma com absoluta certeza que Yud Reva Verre deu a vida eterna e essa vida está no seu filho. Isso significa que a vida eterna não é encontrada fora de Yeshua. O homem não está tentando criar a vida eterna para o homem, mas você não encontra ela fora de Yeshua. A vida eterna tem um lugar. Onde é que ela está? Em Yeshua, o Filho do Criador. Está nele a vida eterna. Quem tem o Filho, isso é, quem crê, recebe o Filho e permanece nele, tem a vida eterna. Não é diferente disso. Precisamos entender essas coisas. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Porque a vida eterna não é uma qualidade humana, mas um dom que Yud Reva
tem e colocou exclusivamente em Yeshua. Então, se eu não tenho Yeshua, sendo judeu ou gentio, eu não tenho vida, porque a vida está nele. O Pai assim quis, botou a vida nele. O Pai tem vida eterna e colocou a vida eterna no Filho. Então eu só obtenho essa vida se eu receber. Olha só, se eu aceitar o testemunho do Pai, aí eu recebo o Espírito, aí eu sou convencido da verdade a respeito do seu Filho e através dele eu recebo a vida eterna. Ainda que eu morra. Amém? Agora, se eu não tenho Yeshua, eu não tenho vida eterna. Eu vou viver a vida natural e quando eu morrer, eu partirei para a morte eterna. Ou seja, a segunda morte, ou chamar também de condenação eterna. João conclui dizendo que escreveu isso para que os que creem saibam que têm a vida eterna. Não como dúvida, mas como absoluta certeza. Nós temos a vida eterna. A vida eterna é inseparável de Yeshua. Você não pode ter Yeshua e não ter vida eterna. Ou você não pode ter vida eterna e não ter Yeshua. Então o homem nunca vai encontrar a possibilidade de vida eterna sem Yeshua. Porque Deus colocou os dois juntos, a vida eterna em Yeshua. Então, onde Yeshua está, tem vida eterna. Se Yeshua não está, não tem vida eterna. Ah, mas eu não aceito isso. É problema seu. Se você não aceita, você não tem vida eterna. É simples assim. Não é porque eu acho que eu tenho. A vida eterna está em Yeshua. Eu preciso recebê-lo, conhecê-lo. Inclusive, Yeshua fala uma coisa interessante: a vida eterna é esta, ele inclui o Pai. Que reconheçam a Ti como único Elohim e a mim, seu enviado. Se o Espírito do Senhor está em mim, eu reconheço o Pai e reconheço o Filho. Então, quando as pessoas, mesmo dentro da igreja, não reconhecem, eles são religiosos. Eles estão baseados em conhecimentos humanos, não em revelação do Espírito. Tanto é que quando Yeshua perguntou quem ele era, Pedro disse que ele era filho do Elohim Altíssimo. O que ele falou? Não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Porque carne e sangue nunca vai chegar à conclusão que Yeshua é o Filho do Criador. Nunca. Ainda que leia e diga que é, mas dentro do seu coração nunca terá certeza se é ou se não. Inclusive tem gente apostando. Eu fico aqui, se for, me dou bem. Não, isso não se dá. Porque precisa de confissão interior. Certeza absoluta interior. Não é o fato de você estar no grupo da igreja que você vai ter vida eterna. Isso é um problema que o ser humano criou. As pessoas acham que estão dentro da igreja, mesmo com dúvida, mas fica ali, porque se for certo, se deu bem, você sabe que eu já ouvi falar isso. Só que na realidade vai ser frustrado, porque não é isso. Amém? Então, ele está dizendo que temos que ter certeza sobre isso. A vida eterna é inseparável de Yeshua. Quem está unido a ele tem a vida eterna. Quem não está, não tem. Não é sobre merecer, mas sobre estar ligado à fonte da vida, que é o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Ele é a fonte da vida. Amém? Então, se você está ligado verdadeiramente a Ele, você tem vida eterna. Se você não está ligado verdadeiramente a Ele, você não tem vida eterna. Quando eu falo ligado verdadeiramente, você tem que amá-lo. E amar é obedecer os mandamentos do Pai. É reconhecer quem é o Pai, é reconhecer quem é Yeshua. E eu acho que isso está muito confuso dentro das igrejas. E nós precisamos orar pelas
os testemunhos de Yud sobre